Então, dando continuidade aqui às estratégias, né, mais importantes de saúde, nós temos, né, os mais importantes, vamos agora falar sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tá? E vou dar uma pincelada também sobre direitos da criança e do adolescente, do Estatuto, né, da criança e do adolescente, tá? Então, vamos falar dos pontos principais dessa política. Então, para iniciar, a gente tem que pensar o quê? Que a política, o nome dela já fala, é nacional, então ela é no âmbito nacional, né? Tá em todos os... tem que ser empregada em todos os municípios, né? Todos os territórios do Brasil, tá bom? E lógica adaptada à realidade, né? Que temos, né? Em diferentes áreas, mas ela deve ser empregada. Certo? E ela é integral porque ela vê a criança como um todo, né? Não na ideia apenas de ausência de doença ou né, de prevenção de alguma patologia mais importante, mas a ideia de que toda criança tem direito, né, à promoção da saúde, prevenção, tratamento, assistência e recuperação, certo? Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ela foi publicada em 2015, por meio da portaria, a portaria 1130, tá? Em agosto. E qual que é o objetivo da política? Toda política que a gente está falando, da mulher, do homem, né? A Política Nacional do Homem, do idoso, do adolescente, ela tem objetivos, né? Que é o objetivo que ela quer atingir, seja lá em qual população ela esteja, qual comunidade, estado, ela esteja o quê? Agindo, tá? Então, a Política Nacional de Saúde da Criança, ela tem como objetivo promover e proteger a saúde da criança. Então, ela vai promover a saúde. Então, quer evitar que essa criança tenha o quê? Um adoecimento. Fazer com que essa criança, ela continue tendo o quê? Uma infância dentro do esperado, né? Com desenvolvimento esperado para aquela faixa etária, né? E dentro do seu ambiente, né? Em que ela está. E proteger, né? Proteger contra danos, principalmente contra violência, promoção da saúde, proteger, proteger contra violência, contra doenças, né? Que são simples, né? Tipo diarreia, que são preveníveis, tá? E também a política vai falar muito sobre o aleitamento materno, da importância do aleitamento materno. E, então, ela promove, protege, sempre, o objetivo vai ser sempre infinitivo, tá, gente? Igual tá aí, promover, e proteger. Então, objetivos são verbos, né? É a ação que vai ocorrer. E é sempre verbo no infinitivo, tá? Se tiver uma prova, você marca sempre assim. Qual que é o objetivo? Tá lá, tipo, promover e proteger, tá lá assim, ações para a saúde da criança. O objetivo sempre vai estar com verbo, um ou dois verbos, ou três, e sempre verbos no infinitivo. Então, é promover e proteger a saúde da criança e aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados. Então, o que é isso? O que é cuidados que são integrais, de maneira geral, e pega a criança em todas as suas fases, escolar, né? Aí vai pegar a criança na escola, a importância da merenda, a importância à educação, ao lazer, à merenda, ao aleitamento materno, né? E eles são integrados, não tem como você tratar de uma coisa só, vou preocupar agora só com a questão da criança estar inserida na escola. Na escola tem que ter merenda, tem que ter ações de combate à violência, ao racismo. Essa criança tem que estar o quê? Conseguindo, pelo menos, ter 3 refeições ao dia para conseguir aprender. Então, essas ações são integradas, esses cuidados são integrais e, ao mesmo tempo, são integrados. Então, vai o quê? Essa política, ela vai desde a gestação, então, cuida, né, já dessa criança, ela está ainda na barriga da mãe, né, até os 9 anos, 11 meses e 29 dias, tá?
Então, quando a criança ela tem 10 anos incompleto, ela ainda está dentro da política de atenção integral à saúde da criança. Depois, ela vai fazer parte da política nacional de saúde do adolescente e também das específicas, né, tipo da menina, da saúde da mulher, né, quem não viu, né, tem aula já sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, a menina já com 10 anos, ela já entra nessa política, e a política do adolescente. Tem uma atenção especial dessa política para a primeira infância. A primeira infância vai de 0 até 5 anos, 11 meses, 29 dias, tá? Então, sim, então até 6, né? A gente tem essa idade, até 6 anos incompleto. Até então, de 0 até o quê? Antes da criança fazer 6 anos. Por que essa faixa etária é importante? Porque ela é considerada a população de maior vulnerabilidade, é onde a gente tem maior mortalidade infantil, a gente tem maior nível de casos de violência também, né, infantil, maior risco de acidentes também ocorre nessa faixa etária, e é onde a criança está desenvolvendo mais, né, e ela necessita muito de um cuidado, né, ela necessita de um cuidador, de alguém ofereça os alimentos, né, alimentos propícios, onde a criança está aprendendo a falar, a andar, né, a comunicar com o mundo. Então, a primeira infância, ela é uma situação, né, se não tiver um cuidado maior, maior vulnerabilidade, tá? A ideia da política, então, além de promover e proteger, né, nessa faixa etária da gestação até 9 anos, com uma especial atenção à primeira infância, de 0 a 5 anos, e visando o quê? Reduzir a morbimortalidade, então, reduzir as doenças que acometem esse público, né, essas crianças, e também a mortalidade, então, diminuir a mortalidade infantil, tá? E que esse ambiente, ele tem que ser um ambiente o quê? Que tem que ser provido para a criança? Um ambiente digno, onde ela possa evoluir, né, e desenvolver de maneira plena. Então, isso é o quê? O que se espera, a política espera que estados, municípios, eles façam, né? Que os programas de saúde, as unidades de saúde, atenção primária, e aí nas outras atenções também, secundária e terciária, se a criança precisar ir, ela consiga ter esses cuidados, né? Se na escola, na creche, onde ela estiver, tá? Então, essa política é de 2015, isso é importante, e o objetivo também é importante saber, e saber até quando que vai, tá? Isso aqui é uma informação muito importante. Então, a política, ela é dividida, a maioria das políticas, como a gente viu da mulher, que é dividida em 6 eixos, a política da criança, ela também ela é dividida em eixos, são eixos estratégicos, que é mais fácil, o quê? De estudar, eles colocam várias ações que são parecidas dentro de um eixo, né, para balizar, facilitar o entendimento, tá? E é importante frisar que a política, ela traz um panorama geral do que se espera. E dentro disso, né, através desses eixos, dessas ações que são esperadas, é desenvolvido protocolos, diretrizes, né, fluxos que vão o quê? Aprofundar o entendimento de cada um dos itens, certo? Então, a política, ela traz de maneira geral o que se espera. Depois, para aprofundar isso, vem os protocolos e as outras coisas para dar um entendimento maior, tá? Então, o primeiro eixo é a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. Então, uma atenção humanizada, né, que é voltada para a humanização, para a escuta qualificada, para entender o que aquela gestante quer, né, fazer com que ela seja protagonista, né, e a qualificada, porque os profissionais devem ser qualificados, tá? E dentro desse primeiro eixo, se espera o quê? A prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis, que não se tenha, né, essa transmissão. Hoje em dia, né, se um pré-natal bem feito, de maneira precoce, tem como barrar, né, essa transmissão do HIV e da sífilis, né? Então, a sífilis congênita, ela também está na política de saúde da mulher, né, como uma ação, né, de um dos eixos, que se espera que não tenha, né, mais essa transmissão vertical. Atenção humanizada e qualificada ao parto
essa é outra coisa, gente, que no eixo, se não me engano, de cabeça não vou saber se é o eixo 5 ou 4 da política da mulher, também tem praticamente igual. Porque como pega a criança desde que está na gestação, né, essa saúde da criança, então esses dois eixos, né, essas duas políticas comunicam muito nessa fase. Então, essa atenção humanizada ao parto, ela está tanto na política da mulher, integral da mulher, quanto aqui da criança, tá? A importância de um pré-natal bem feito, de um parto humanizado, que respeite a mulher, né? Com uma equipe que esteja, o quê? Capacitada, e a ideia de prevenção da asfixia neonatal, né? Não ocorra erros, né, durante esse nascimento, né, esse parto, para que a criança não tenha sequelas. Então, a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, né, também está nessa política, esse eixo 1, né, que é essa, não é na gestação, parto e nascimento, então, onde que vai estar a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, né? Vai estar aqui dentro desse eixo. E aí ele vem com o quê? Aí ele vem com a utilização do método canguru, né, que esse contato de mãe com filho, essa importante esse binômio, né? Qualificação da atenção neonatal na rede de saúde materna, com especial atenção aos recém-nascidos graves, potencialmente graves. Nesse eixo da política, fala da importância de se ter, né, UTIs neonatais, né, unidade de cuidado intermediário, né, neonatal convencional, e a unidade de cuidado intermediário neonatal canguru. Então, são vários tipos. E é importante, gente, a gente compreender, né, que não é todo hospital, outra maternidade que vai ter, tem que ter todo esse tipo de aparato, né, para essas crianças que nascem mais graves, que necessitam de uma atenção. Mas é necessário que esses municípios, né, esses territórios, eles tenham o quê? Convênios, eles tenham esse fluxo. O que eu faço? Eu tenho uma cidade de 20 mil habitantes, eu não vou ter uma maternidade com UTI, etc, etc. Mas eu tenho que prever se uma criança minha aqui nessa cidade de 20 mil nascer com risco grave, recém-nascido de baixo peso, muito prematuro, aonde que eu vou? Tem que ter uma referência ali na região, tá? Então, as regiões de saúde, tudo isso entra nessa discussão da política. Então, a política fala, tem que ter. O como fazer, aí os municípios, o Estado, né, tem que montar uma rede de cuidado, certo? Continuando ainda nessa qualificação do pré-natal, parto, né, esse recém-nascido, a alta qualificada, o que é uma alta qualificada, né? É uma alta que a mãe sai da maternidade sabendo que ela tem que procurar uma unidade de saúde, tá? Ela sai já com uma ideia de que ela vai ter continuidade do cuidado, como as estratégias do quinto dia, né? Esse quinto dia de saúde integral, onde a mãe vai receber a consulta de puerpério, onde essa criança vai receber a primeira consulta da unidade de saúde, da atenção primária, onde ela vai tomar as vacinas, tá? Então, isso é muito importante que seja feito esse aviso, a explicação na maternidade. A maternidade já explicar que ela tem que procurar, como é que para não ficar solta, né? De preferência que logo depois da alta, ela já receba uma visita da unidade de saúde, né, para explicar, né, todo esse fluxo e que ela não está sozinha nesse movimento, tá? O segmento recém-nascido de risco após alta da maternidade é importante. Com esse compartilhamento, cuidado com a atenção especializada e a atenção básica, né? Então, a criança de alto risco, né, a criança que não teve alta ainda, ou teve alta e foi encaminhada para a atenção especializada, ela deve ser, né, acompanhada pela atenção primária também. Então, a gente fala que é um compartilhamento do cuidado, porque uma hora essa criança vai deixar de ser acompanhada para a especializada, e aí ela vai ficar perdida. Essa criança vai ficar perdida. Então, por isso que é importante sempre compartilhar, tá? E as triagens neonatais universais, universal, né, é o teste do pezinho, que tem que ser ofertado. Então, nesse primeiro eixo, fala desse cuidado, essa criança que está nascendo, né? E está nascendo e acabou de nascer.
Então, esse cuidado para que ela, durante o parto, seja um parto ok, e que depois que ela nasceu, ela tenha um acompanhamento da atenção primária. Segundo eixo, aleitamento materno e alimentação complementar saudável, tá? Então, o que que tem nesse eixo? A iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é uma iniciativa super legal, que o hospital recebe certificado, né? Que é um hospital amigo da criança, porque ele faz o quê? Promove aleitamento materno, né, esse binômio mãe-bebê, as enfermeiras ensinam, os técnicos estão ali junto, né? Estratégia Nacional para a Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar no SUS, que é a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, né? Estratégia o quê? De promoção que do aleitamento materno até o 6º mês, né? E depois, né, a complementação, se necessário, para algumas crianças, a suplementação de sulfato ferroso, né? A ideia depois do 6º mês, de introdução dos alimentos, todo esse cuidado está nessa estratégia que é importante. A ação de apoio à mulher trabalhadora que amamenta também está aí, né? Então, a ideia, né? Isso aqui, gente, está dentro da política. A política, está vendo que ela traz os eixos e depois a gente vai ter portarias específicas que vão o quê? Fazer com que isso aí seja o quê? Na prática, cobrado e efetivo, assim como diretrizes. Então, esse apoio à mulher, né, ter a condição de amamentar, e mesmo quando ela trabalha, né, ter esses momentos, tudo isso está previsto nesse segundo eixo. A implementação de norma de comercialização de alimentos para lactantes, esse aqui é o quê? O que pode ser passar em comerciais, né? Isso aqui foi muito importante, né? Alguns alimentos que não são nem um pouco saudáveis, que antes eram veiculados na propagandas como alimentos super, né, legais para dar para criança, a gente sabe que não era. Então, tem toda uma normativa do que pode ser veiculado, e também o que é vendido, né, para a criança tem que vir especificando, né, que aquilo ali não é recomendado, o teor de açúcar, tudo isso, tá? Então, são normas de comercialização. Não pode ter conteúdo apelativo para a criança, né, que a criança vai pedir, tipo, passe lá pagando de tal iogurte ou bebida láctea, né, que traz, assim, um apelo infantil, então não pode. Aí a mobilização social, né, para o aleitamento materno, conferências, ações, tipo, em eventos e etc., para promover o aleitamento materno. O terceiro eixo, né, promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral, né, até aí tem a importância que deve ter disponibilizado sempre a caderneta de saúde da criança, tá, que tem que ser sempre atualizado. Então, atualizou as vacinas, mudou algum tipo de vacina, mudou algum tipo de parâmetro de curva de crescimento, né, ou alguma informação que tinha na cartilha, tem que sempre estar atualizando ela, né? Então, tem a cadernetinha que é bonitinha, que a mãe consegue ver, né, o desenvolvimento. Qualificação do acompanhamento do crescimento na atenção primária, então, as consultas, né, pelo enfermeiro, pelo médico, né, para acompanhamento dessa criança. Comitê de especialidade de mobilização social para o desenvolvimento integral da primeira infância. Então, tem um comitê, né, que vai discutir medidas, ações, né, para incrementar esse desenvolvimento. E apoio, né, à implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância, tá? Então, isso aí são ideias, né, esse eixo, ele traz o quê? O desenvolvimento da criança. A gente saiu do eixo 1, que era um eixo de quê? De que a criança está nascendo, e nasceu. A gente foi para o eixo 2, que a criança tem que amamentar, né, alimenta, que a gente está vendo o desenvolvimento dela. E todas essas especificações que eu falei, depois tem protocolos aprofundando. Eixo 4, atenção integral às crianças com agravos prevalentes, né? Na infância e com doenças crônicas. Então, é a atenção que às doenças preveníveis, né? Que a gente tem diarreia, desidratação, né? Que afeta as crianças. Então, tem que se ter esse cuidado. E, além disso, também a ação integral das doenças prevalentes, né?
que são, né, são as pulmonares, né, principalmente relacionadas respiratórias, desculpa, que afeta muito criança, diarreia, né, é a construção de diretrizes de atenção e linhas de cuidado. Então, isso aqui depois, a política fala, né, que tem que ter essas linhas de cuidado, tem que ter essas diretrizes, e tem, né, depois que sai a política, saiu todas essas diretrizes, todas essas linhas. Qual que é a linha de cuidado para criança com pneumonia, né, que é com diarreia, com uma insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, asma, tá? É atraso no desenvolvimento, então tudo isso tem linhas que vão de cuidado, que vão auxiliar. Mas elas só foram escritas porque tinha uma política falando que elas têm que existir, tá? O eixo 5, atenção integral à criança em situação de violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz. Então, isso aqui é importante, né? Lembrando, eu falei na aula introdutória, não vou repetir, falei sobre a questão, né, da notificação, tá? Então, quem não viu, olha lá, tem que notificar casos de violência e também tem que denunciar, né, a criança, se não pode ser conivente com violência contra a criança, tá bom? Então, fomento da organização e qualificação de serviços especializados para atenção integral, né, à criança e suas famílias. Então, tem que ter o quê? Uma rede de apoio a essa criança que está sofrendo essa violência, né? Não é só notificar, não é só chamar a polícia. O que vai fazer com essa criança? Então, é necessário pensar em redes, né, de apoio, de organização. Então, tem que ter essa ideia dessa organização. Implementação da linha de cuidado para atenção integral, né, da criança, adolescente, família em situação de violência. Então, é uma linha de cuidado que vai explicar o que fazer quando acontece uma violência, né, como agir, o que fazer e etc. As articulações de ações intersetoriais de prevenção. Então, isso aqui, gente, é muito intersetorial. A saúde não consegue sozinha, a gente sabe, lidar com todos os casos de violência. É necessário ter o apoio da assistência social, o apoio da justiça, da polícia, né? Então, são vários setores que estão envolvidos nisso. O apoio e implementação de protocolos, planos e outros compromissos, né? São compromissos para enfrentamento, então, tem discussões em comitês, etc., que vai promover o quê? Ações, né, para coagir esses eventos. E o eixo 6, que é o eixo de atenção à saúde da criança com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade. Então, a gente tem então, crianças, né, desenvolvimento, e aquelas crianças que não conseguem desenvolver de maneira, né, tem uma deficiência, ou estão vivenciando, né, uma situação específica, ou são de grupos vulneráveis, né? Então, é importante pensar o quê? Nas crianças indígenas, né, que têm as suas particularidades, negras, que devido principalmente ao preconceito, a algumas situações de vida, quilombolas, né? As crianças que moram em regiões ribeirinhas, fluviais, né? Crianças em situações de rua. Então, tudo isso tem eixos específicos para pensar no cuidado dela, porque as crianças não podem ficar o quê? Fora do cuidado integral. Por isso que a política é integral. Então, essa política ela vai falar do apoio e implementação de protocolos nacionais para adolescentes em situação de risco e desastres, né? A gente está vendo cada desastre Mariana, agora teve das chuvas, né? Então, tem que ter uma rede para fazer com essa criança ficou sem escola, teve perda dos pais, os pais, né, estão internados, ficou órfão, o que fazer com essa criança? Para que ela tenha um mínimo de impacto, né, no seu desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico. Certo? E também a ideia de diretrizes para atenção às crianças que são o quê? Vítimas de trabalho infantil. Quando elas são retiradas desse trabalho infantil, o que é considerado trabalho infantil, o que não é, tá? Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Isso aqui é muito importante, eu falei também na aula de introdução sobre as estratégias, que tem esses comitês, tem que ter, tá? Nos municípios, nessa investigação dos óbitos materno-infantil, tá? Não se espera que uma criança morra, né? Morreu por quê? Ela morreu de violência, de acidente,
teve algum culpado, foi negligência, teve um problema no pré-natal, o que aconteceu? Então, tem esse levantamento, tem esses comitês, né, que vão fazer essa investigação. Então, aqui, ó, a gente tem a política nacional, né, com os seus eixos, né? Atenção humanizada ao parto, depois aleitamento materno, promoção, acompanhamento e crescimento, né? Atenção integral às crianças com agravos prevalentes na infância, né? Aqui a gente tem a atenção integral à criança com situação de violência e prevenção de acidentes, né? Então, aqui nós temos os eixos que a gente viu, né? Então, lá do primeiro, que é da gestação, até o último da vigilância e prevenção do óbito infantil. Aí, gente, as linhas de cuidado, elas perpassam todos esses eixos, né? Então, a ideia é a criação, não foi a criação de linhas de cuidado que vão, pegar todos esses eixos estratégicos, tá? E aí, essa atenção à saúde da criança, ela é realizada pelo PSF, pelo quê? Pela atenção, principalmente pela atenção primária em saúde, tá? E aí a gente tem as redes de atenção. Quais são as redes que vão conseguir atingir o objetivo desses eixos, né? E aonde essas linhas de cuidado, né? Que são linhas de cuidado? São o que fazer com cada um desses eixos, né? Então, qual a rede que a gente tem? A rede cegonha, tá? A rede de atenção a urgências, né, que ela tem que atender essas crianças. A rede psicossocial, então dentro da rede psicossocial a gente tem o quê? A atenção às crianças que têm algum tipo de transtorno, que demanda algum tipo de atendimento devido a um desastre, a um evento traumático, ou até mesmo que, né, vai desenvolver algum tipo de transtorno. Por exemplo, a gente tem os CAPS-I, né, Centro de Atenção Psicossocial e, né, o CERSAM, infantil, né? Que essas crianças que têm estão passando por algum tipo de sofrimento mental, podem ser acolhidas, né? E cuidadas. Rede de cuidados de pessoas com deficiência e rede de atenção às doenças e condições crônicas. Então, a gente tem essas redes, né? Que elas vão dar o suporte para que esses eixos eles sejam contemplados e as linhas de cuidado sejam desenvolvidas, tá? Então, isso é muito importante. Então, rede cegonha, rede de atenção à urgência, rede psicossocial, a pessoa com deficiência e com as condições crônicas. Aqui só para a gente, eu vou dar só uma pincelada, não vou aprofundar, mas nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, né? Ele surgiu, né, pela lei, ele é uma lei, né, a Lei 8.069, de 1990, é um marco muito importante para o Brasil, porque antes não se tinha uma lei específica sobre os direitos e deveres das crianças, tá? E adolescentes. Então, a gente tem, então, esse estatuto que vai trazer várias coisas importantes, entre elas, vai falar claramente que o Estado tem direito, tem o dever, quer dizer, desculpem, de promover a saúde, né? E fazer a prevenção e cuidar dessas crianças, tá? Então, o que é criança? Na política da criança, então isso é muito importante a gente diferenciar. Na política, a gente vai ter o quê? A criança desde a gestação até o quê? 9 anos, 11 meses e 29 dias. No ECA, no Estatuto, a gente considera-se criança, sob o efeito da lei, né, da 8.069, a pessoa até 12 anos. Então, ela desde a barriga da mãe até 12 anos. Tá? Isso é criança. Então, aqui é até 12, né? Incompleto. Então, 11 meses, 11 anos, 11 meses, 29 dias. Fez 12 anos, ela é adolescente até os 18 anos, tá? Então, até 17 anos, 11 meses, 29 dias é considerado adolescente. Certo? E a outra diferença que tem, que é o Ministério da Saúde, a adolescência, para o Ministério da Saúde, ela vai dos 10 aos 19 anos. Tá bom? Tem essa diferença. Então, a gente tem 3 datas diferentes, né? Conceitos diferentes para criança e adolescente.
Política Nacional, né, Integral Saúde da Criança. A política, ela contempla até as crianças com 10 anos incompletos. Depois a criança entra nas políticas do adolescente, da mulher, do homem, etc. O ECA, a adolescência, a infância, ela vai até os 12 anos incompletos. E a adolescência dos 12 até os 18. Para o Ministério da Saúde, a adolescência é dos 10 aos 19, tá? 19 anos, 11 meses e 29 dias. Então, tem essa diferença. O ECA também traz que, no seu artigo 4, isso é importante, tá? Que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, não é só um ente, não é só o governo que tem que fazer o quê? Defender a criança. É dever da família, então a família tem a obrigação com essa criança, com esse adolescente, a comunidade no qual ele vive, assim, sabe de violência, sabe de maus tratos, sabe que essa criança está indo para a escola, tem o dever, né, de proteção, de denunciar isso, e do poder público assegurar com prioridade a efetivação dos direitos referentes à saúde, à vida. Então, essa criança tem direito a viver, né, essa criança e adolescente, a ter saúde, né, acesso à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, tem direito, né, a profissionalizar na adolescência, à cultura, à dignidade, ao respeito, tem que ter respeito, né, por ele, por essas escolhas, né, por ele ser o ser humano, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Então, essa criança tem direito a conviver com sua família e com a comunidade, tá? Então, isso aí é importante, esse artigo. E isso cai demais, principalmente essa parte aqui, ó, o que a criança tem direito. Ela tem direito à vida, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Depois ele vai trazer outros direitos, né? Os direitos fundamentais, direito à vida e à saúde. Isso dá, né? O Estatuto vai explicar como se dá esses direitos fundamentais, com a efetivação de políticas públicas, né? Desde o nascimento até o seu desenvolvimento digno. E aí fala sobre a criança tem direito a ter uma assistência ao pré-natal, a mãe dele, né? Tem direito à declaração de nascimento, triagem neonatal, atendimento médico, cobertura vacinal obrigatória, essa criança não pode ser privada de ter as vacinas, tá, gente? Atendimento especializado quando ela tem algum tipo de deficiência. Então, por isso que nas linhas de cuidado, nos eixos, tem esse eixo de deficiência, porque no estatuto ele fala que essa criança tem direito a atendimento especializado se ela tem algum tipo de deficiência. Ela tem que ter direito à assistência odontológica, de medicamentos, próteses, entre outros, tá? Então, tudo que ela tem direito para ter o quê? Uma vida plena. Tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Ela tem liberdade de ir e vir, né, gente? Brincar, praticar esporte, conviver, né? Ela não pode, ela tem respeito a ter integralidade moral, física respeitada, sua identidade, autoimagem, né? Isso é muito importante. Ela não pode ser exposta à violência, a eventos constrangedores, vexatórios. Tem direito a essa convivência familiar e comunitária, né? Eles devem ser criados e educados no seio de sua família, gente. Por isso que não é fácil, né? Assim, tenta de tudo que é jeito deixar as crianças de criado pela família, né? Nem que seja uma família expandida, mas pela família, tá? E em família substituta, né? Quando necessário, excepcionalmente, assegurando a convivência familiar e comunitária em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Além disso, a criança, né, tem direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, tá? Então, é importante ter espaços, né, de lazer nas comunidades, nos municípios, tem que promover esses espaços de lazer, onde a criança possa ter esses momentos, né? Praticar esporte também.
E direito à profissionalização e à proteção no trabalho. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Tá? Então, isso que é importante isso, né? Então, o que é trabalho infantil? A partir dos 14 anos, a criança ainda pode trabalhar, né? Dentro de especificações, né? A criança tem que estar estudando, carga horária reduzida, tem toda uma legislação. Antes dos 14 anos, não se tem trabalho, gente, para criança. Se acontecer, ela pode ser aprendiz, é diferente. Tá? Aí tem toda uma legislação, uma normatização com isso. Certo? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.